Alô, caros amigos do Speed, está no ar mais uma edição do programa Curva do S. No programa de hoje, os resultados da segunda etapa do Chase da NASCAR. Aloysio Coelho fala com Max Wilson, piloto da Copa Nextel. Uma entrevista com um dos criadores da NASCAR México e um brasileiro envolvido nessa categoria. No segmento de arrancadas, a moto mais rápida do Brasil e, como sempre, o Correio da Semana. Mas começamos falando de NASCAR e o Chase, com a prova da Milha Monstro. Extreme 2009, dos dias 15 a 18 de outubro, nos traz o gráfico dos resultados dessa prova de Dover. Jimmy Johnson foi o primeiro colocado, Mark Martin na segunda posição, Matt Kenseth ficou em terceiro, Pablo Montoya e Kurt Busch os primeiros 5 colocados. E Sérgio, eu quero registrar o tricampeão Jimmy Johnson em busca do 4º título seguido, já começa a mostrar força. Eu sei, Roberto Figueiredo, que você faz todo esse trabalho psicológico a favor de Jimmy Johnson e, sem dúvida, fez um grande trabalho hoje. Mostrou que é forte e mostrou que não é à toa que ele é o piloto, desde a implantação do Chase, é o piloto que tem o maior número de vitórias e a melhor média de resultados durante as 10 últimas provas do campeonato. Isso, sem dúvida, uma grande força para ele. Mas eu quero destacar 2 outras coisas nesta prova. Uma, Mark Martin, que veio lá de trás, não largou entre os 10 primeiros, foi se recuperando e obteve um ótimo segundo lugar que manteve com ele a liderança do campeonato. E a outra é 2 pilotos apenas entre os 10 primeiros. Entre isso, Matt Kenseth, que foi o terceiro, certo? E o AJ Allmendinger. AJ Allmendinger é uma bela surpresa, mas não são esses 2, são os 8 pilotos dos 12 que disputam o título entre os 10 primeiros. Isso, para mim, é excepcional. E, se eu não me engano, o 11º também disputa o Chase. Então, mostrando como esses pilotos são fortes e que não é à toa que são eles que estão disputando o campeonato. É uma grande atuação dos pilotos que disputam o Chase e eu quero destacar Pablo Montoya. Pablo Montoya e o seu mecânico-chefe deixaram bem claro, estão aqui para buscar vitórias e não brigar por pontuação, os pontos já não interessam tanto como interessavam antes do Chase, portanto cuidado para Pablo Montoya, quem sabe o segundo colocado vai ser o colombiano. E uma última observação sobre a prova, Roberto, o Denny Hamlin. Denny Hamlin, que foi muito bem na primeira prova em New Hampshire, mas foi para trás. E é incrível, a gente às vezes olha para essas estatísticas, fala isso é estatística, isso é coisa de americano, mas Dover é uma das piores pistas do Denny Hamlin. E, mais uma vez, ele terminou 2 voltas atrás, não sei se na 22ª posição, mas o fato é que foi um mau resultado para ele e certamente é aquele problema. A segunda corrida, alguns pilotos já indo para frente, outros indo para trás. Quem está indo para trás não vai ter muito tempo para se recuperar. Muito bem, vamos dar uma olhada então como anda a classificação depois desta segunda etapa do Chase. Mark Martin ainda na primeira posição com 10 pontos de vantagem em relação a Jimmy Johnson. Na terceira posição aparece o Pablo Montoya, 65 pontos atrás do líder Mark Martin. E Sérgio, o resto para mim já é o resto. Não, eu ainda não consideraria o resto, creio que até Tony Stewart ainda há uma chance. Infelizmente tem que tirar o Jeff Gordon dessa parada, porque ele tinha um carro bom nessa última. Não, é tão cedo, infelizmente é a realidade. Um erro, Roberto Figueiredo, nos pits, uma falha de um equipamento, acabou tirando o segundo lugar dele. Ou um terceiro que fosse. Mas o fato é o seguinte, acho que até 100 pontos ali, lembre-se, temos a corrida de Talladega. Talladega é um piloto. Coisas podem acontecer, então eu acho que quem estaria a cerca de 100 pontos do primeiro colocado ainda tem chances. O resto eu concordo, o resto e pode até acontecer uma reviravolta, mas é difícil, porque Jimmy Johnson ele é constante. Então, esse é o problema. Esse é o problema, não é que ele vai ter um 20º lugar na semana que vem, vai ser uma anomalia. Então você tem que se manter ali, em cima, para poder superar. Bom, agora basta de NASCAR, vamos acompanhar o segmento Maquineta do Tempo no Curva do S. Os primeiros passos que levaram à criação da indústria do automóvel no Brasil foram durante a Segunda Guerra Mundial, quando foi necessária a fabricação de autopeças para os carros importados. Mas a indústria só nasceu mesmo depois que o governo de Juscelino Kubitschek criou o Grupo Executivo da Indústria Automobilística em 1956. O GEA, como era conhecido, recebeu mais de 20 projetos, dos quais apenas 17 tiveram aprovação e somente 12 foram concretizados. Desta leva, sobrevivem até hoje a Ford Motor do Brasil, a General Motors do Brasil, a Volkswagen do Brasil e a Mercedes-Benz do Brasil para caminhões e ônibus.
Logo após o intervalo, NASCAR México, no Curva do Oeste.